contra-ataca e fecha o cerco para Lula. Lula agora conquista um maior inimigo já prometido na história da política. O PT não esperava por essa e Arthur Lira usa agora de todas as armas para aumentar a pressão sobre Luiz Inácio por cargos no governo. Em meio ao movimento de obstrução iniciado no Congresso Nacional pela oposição do governo Lula, em protesto contra a interferência do Supremo Tribunal Federal no Legislativo, Lira se acha no direito agora de usar esta obstrução para aumentar a pressão querida sobre Lula. E por mais diálogo com o Executivo, agora o presidente da Câmara encontrou nesta ação uma nova forma de fazer pressão sobre o governo Lula e assim tenta acelerar as mudanças pretendidas por ele na direção da Caixa Econômica Federal. Parece que Arthur Lira não está com medo de mexer com o PT. Da última vez, ele viu seus escritórios de assessores revirados e muito dinheiro encontrado. Ele até justificou e ficou ali, de certa forma ileso. Mas agora, Arthur Lira parece que está pagando para ver a força do PT e ataca mais uma vez Luiz Inácio Lula da Silva. A queda de braço entre Lula e Lira por maior espaço no governo federal teve início logo após a aprovação da reforma tributária e depois da acomodação de 3 deputados do chamado Centrão: Celso Sabino, do União Brasil, no turismo, André Fufuca, do Progressistas, no esporte, e Silvio Costa, do Republicanos, na esplanada. Ainda assim, a falta de definição sobre outros cargos em pontos considerados estratégicos. Com a obstrução anunciada desde a semana passada na Câmara e no Senado, apesar de terem ocorrido algumas votações nos respectivos plenários, parlamentares deixaram de avançar na análise de alguns temas importantes para a gestão petista. E é dessa forma que Lula deve ser pressionado para fazer logo as mudanças na Caixa e também na Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, por exemplo. A distribuição de cargos era esperada pelo Centrão ainda durante o recesso parlamentar e agora se arrasta até outubro. Com acenos de Lula de que poderia levar o arranjo com os partidos em troca de apoio político até o final deste ano. Mas Lira pressiona e quer logo uma definição sobre a Caixa, a qual teria que ser entregue ao PP de porteira fechada, ou seja, com a indicação da presidência do banco e das 12 vice-presidências da instituição. E esse parece ser um dos principais problemas para o acordo. Já há um entendimento de que o comando do banco, hoje com Rita Serrano, funcionária de carreira da Caixa, deve permanecer com uma mulher, até para garantir a representatividade feminina no governo. Um dos nomes cotados seria Margarete Coelho, a ex-deputada e aliada de Arthur Lira. Mas também há resistências dentro do governo em entregar a vice-presidência de habitação da Caixa, responsável pela execução do programa Minha Casa, Minha Vida e ocupada atualmente por Inês Magalhães. Segundo um deputado do Republicanos, o PT resiste a entregar essa fatia da Caixa ao PP de Lira. Outro parlamentar que preferiu não se identificar disse que, além do protesto dos parlamentares que querem maior independência do Congresso em relação ao Supremo Tribunal Federal, existe a intenção de atrasar votações ou ao menos torná-las mais difíceis como forma de mostrar a Lula que ele depende do Congresso e por isso teria que ceder. Lira já admitiu o interesse do PP na Caixa e pressiona agora Lula. O próprio Arthur Lira admitiu recentemente em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo que buscava cargos na Caixa Econômica Federal. Segundo informou uma fonte ligada ao presidente da Câmara, que também é deputado pelo PP, com as mudanças na Caixa pode sobrar cargos até para o PL, que faz oposição ao governo Lula.
De acordo com esse parlamentar, seriam cerca de 30 indicações distribuídas na presidência e nas 12 vice-presidências do banco. Aliado de Lira, o deputado José Nelto, PP de Goiás, diz que há uma expectativa de que o executivo coloque logo um fim nessa questão da Caixa. A situação do governo não é boa. Quanto mais demora, piora, afirma ele, ao se referir à necessidade de apoio para garantir votos em matérias importantes, principalmente econômicas, que Lula precisa passar pelo Congresso. Segundo outro parlamentar que também prefere se manter no anonimato, Lula terá mesmo que escrever logo o último capítulo da novela sobre a Caixa Econômica se quiser continuar garantindo votos na Câmara. Mas as mudanças já podem ter sido iniciadas na Caixa. Circulam boatos internos na instituição de que o atual diretor de Governança, Estratégia e Marketing, Eduardo Falck, será afastado do cargo. Essa diretoria era responsável pela área de consignado do Auxílio Brasil no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto Lula se recupera da recente cirurgia feita no quadril, alguns interlocutores já dizem que ele terá que abrir espaço na agenda para voltar a negociar os cargos. Além da pressão pelo banco público, há pressão vinda do PSB. O partido recentemente foi desprestigiado com o deslocamento de Márcio França do Ministério de Portos e Aeroportos para uma pasta menor, a do microempreendedorismo. Agora, o PSB quer ser recompensado. O fato é que o governo petista está em maus lençóis. É pressão por todo o lado. É cobrança de muitas promessas que foram feitas nos bastidores. Você sabe que todo bom político, entre aspas, não vai esquecer do que lhe foi prometido. Eles esquecem o que eles prometeram, mas o que prometeram para eles, eles dão um jeitinho para cobrar a conta e agora Lula está cercado. O líder da oposição na Câmara, o deputado Carlos Jordi, disse ao Gazeta do Povo que, além de continuar marcando posição contra a interferência do Supremo Tribunal Federal no Congresso, ao legislar sobre temas que não são da sua competência, o movimento elencou algumas matérias prioritárias que pretende pautar. Entre elas, segundo Jordi, estão as propostas de emenda à Constituição que tratam da demarcação de terras indígenas, a do equilíbrio entre os poderes, que permite rever decisões do STF, e a que considera crime a posse e o porte de drogas em qualquer situação sem autorização. Alerta Brasil para o fato de que Arthur Lira está se utilizando desta pressão da oposição do governo petista, que quer benefícios para o Brasil e para o cidadão, que quer acabar com os desmandos legislativos do judiciário, e aí Arthur Lira tenta usar de tudo isso para pressionar o Luiz Inácio. O fato é que, se Lira não precisar mais pressionar o Lula, ele acaba engavetando todas estas pautas de pressão contra os desmandos e abusos dos ministros do Supremo. E aí, Brasil, é hora da gente acordar, se levantar e ficar atento. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil e não nos deixe ser enganados mais uma vez.